Com o mandato renovado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está bem inspirado em pautas caras ao judiciário. Um de seus principais projetos é a retomada do reajuste automático de 5% nos salários de juízes a cada 5 anos, o chamado quinquênio. O benefício pode custar aproximadamente 5 bilhões de reais por ano. Detalhe é que os acenos de Pacheco ao judiciário podem ter relação com uma possível indicação a uma vaga Supremo Tribunal Federal. E aí, o trabalhador ganhou 18, meu amigo. 18. E olha a maldade onde chega. Que a gente lê as notícias, eu penso assim, o jornalista não enxerga até onde vai a maldade da notícia? Porque o funcionalismo público no Brasil tem como teto o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é um juiz. Mas se ele ganha 46, o ano que vem, meu amigo, ele vai ganhar 48 e pouco. E assim sucessivamente. E assim todos os salários atrelados ao teto também vão se beneficiar com o quinquênio. De 5 em 5 anos, aliás. Não... Sim. Todos os salários, exceto do trabalhador, né? Exceto o salário mínimo. Importante lembrar isso aí. Sim. E, afinal de contas, o povo... É o povo, gente. O povo não está lá na corte de Marie Antoinette. E aí, você acha que vira um projeto desse, Elaine? Eu acho, de novo, mais uma pauta amoral, né, Pavinato? Porque... A moral no Brasil, tá? Ato administrativo tem que ter moral. Tá? Não tem. Não. A moral no Brasil foi reduzida a amorim. Sim. Só. Exatamente. E vale lembrar que nós temos o judiciário mais caro do mundo, né? Essa já é uma estatística. Tudo bem que a gente é um país que judicializa demais, a gente tem um judiciário extremamente atolado de trabalho, né? Mas isso não justifica também o custo que é para manter esse poder no nosso país, frente aí o que a gente tem de pauta para esse ano, que é justamente redução da despesa fiscal. Que significa, né, que se representa no que? Na folha de pagamento dos servidores públicos. Os senadores, eles são os representantes dos estados. A gente acabou de ver o Haddad anunciando o acordo do ICMS com os estados. Pô, 5 bilhões? 5 bilhões é 1/5 daquilo que os estados estavam implorando. Sim. Ou seja, que representação o Estado tem no Senado, Ricardo? Pois é, o jogo político, ele é triste, triste demais. Infelizmente, todo dia são só notícias tristes. Você falou muito bem. Esse aumento, esse possível aumento, esse aceno do presidente do Senado em voltar com o quinquênio lá, ou seja, de 5 em 5 anos ter um aumento automático para os ministros do Supremo, que impactaria toda a cadeia, porque todo funcionário público recebe baseado, tem como parâmetro, como teto, o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, é assustador. Mas eu tenho uma ideia aqui para os parlamentares. Se a gente atrelar o salário do ministro do Supremo e assim todos os outros a percentuais do salário mínimo que nos impacta diretamente. Então, o ministro, ao invés de receber 40 e tantos mil reais, ele receberia 30 salários mínimos. E assim todos os outros funcionários públicos, o presidente, os senadores e governadores, todo mundo. E aí, se aumenta o salário mínimo, que aumenta para nós, cidadãos comuns, aí sim aumenta para eles. Toda vez que tivesse um aumento do salário mínimo, aumentava. Fica aí a dica, presidente. De repente... Bela ideia, bela... Eu tenho outra... E é tanta coisa de dinheiro. Vai ter CPI. Eu te dou aqui. Aí ganha todo mundo. Eu não quero CPI, te dou um cargo. Que há 5 bilhões, 25 bilhões aqui. Outra ideia também, pessoal, que eu tenho é trocar o nome da Praça dos Três Poderes para a Praça dos Três Prazeres. Essa é fácil, basta um projeto de lei aprovado que dá para fazer mudança. E, aliás, muito boa a ideia do Ricardo, e acho que vale a pena ser indexado ao salário mínimo. Até porque o juiz sabe bem como funciona isso. Hoje, no judiciário, quando o juiz vai atribuir algumas multas, indenizações, ele já fala tantos salários mínimos. Exato. Então, não tem nada de novidade. O juiz está acostumado a atribuir, inclusive, reparação de dano que ele julga por salário mínimo. Olha que beleza, os juízes também passarem a receber atrelados ao salário mínimo. Acho que isso resolve. Mas aí, só fazendo uma crítica um pouco mais ampla do que a questão dos juízes, eu não vejo problema em se criar indicadores de aumento automático, seja atrelado ao salário mínimo ou quaisquer outros que se busque.
desde que isso seja num sistema que economicamente se sustente no governo, Sim. como, por exemplo, atrelado a uma reforma administrativa. Traga uma reforma administrativa adequada que vai mostrar onde vai economizar com funcionalismo e aí você pode atrelar algum tipo de aumento a quem quer que seja. Só uma pergunta. O que justifica um juiz, a cada 5 anos, ganhar um disparo automático do seu salário? O privilégio de ser juiz nesse país. Qual funcionário no Brasil que tem já isso, inclusive, pautado em lei? Não é? É o privilégio. É o privilégio do judiciário, que daqui a pouco o Ministério Público vai querer igual. E aí os deputados vão dizer que eles também precisam, e aí tá todo mundo resolvido. O judiciário, a classe política... Se tivesse uma justificativa, Só quem tá de fora talvez a gente até engolisse. Sabe qual que é? A minha mãe, ela tem uma pergunta muito mais interessante. Minha mãe sempre fala, por que você nunca fez concurso? A minha também. A minha mãe sempre fala A minha isso. também fala. Eu nunca tive vocação. E aí, Dani? Bom, Pavinato, a ideia que o Ricardo trouxe aqui, ela é bem interessante. Por quê? Porque ele traz a questão da equidade. A grande questão é que nós não somos contra a valorização da carreira dos magistrados. Não é isso. Mas quando nós verificamos o que acontece, tanto com os magistrados, tanto com os nossos representantes, e avaliamos o que acontece com a população, tudo para manter, né, os luxos desta classe privilegiada, é o povo que paga. E é essa a questão. Então, quando o Ricardo traz essa questão de indexar ao valor do salário mínimo, ela é interessante. Por quê? Porque se o país está crescendo, se o povo também está ganhando, então os magistrados também vão crescer automaticamente. Aí nós temos ali esse critério, né, de equidade, paridade, mínima pelo menos.